Com certeza você conhece o ator Sylvester Stallone, o que fez Rambo, Rocky, Rocky 1, 2, 3, por aí vai. O cara é um ator muito famoso, conhecido mundialmente. Sua história de vida, né, veio a público através de um documentário recente, eu acho que na Netflix. Não assisti ainda o documentário. Mas durante uma entrevista, ele que, bom, enfim, já ganhou todos os prêmios possíveis. Durante uma entrevista ao podcast Suas Filhas, o Sylvester Stallone, o ator, fez uma revelação sobre a família que ele veio ao mundo, sobre sua mãe, sobre seu pai. Eu achei interessante e queria compartilhar com você agora essa história, para que talvez você que está me assistindo, que também passou por momentos difíceis, né, possa se inspirar nessas palavras do Stallone, lembrar das escrituras e recordar o amor e os propósitos de Deus na sua vida. Você não está aqui por acaso. E de fato, quando ele fala agora, eu consigo ver isso, por exemplo, no filme Rock. Eu consigo ver isso. E ele até fala que no filme Rock, a primeira imagem do Rock é de braços abertos, lembrando Jesus Cristo. Porque ele fala que o que ele viveu foi um presente de Deus. E Jesus é o maior exemplo de superação e resistência. Então ele queria mostrar que Rock seria um espelho do que Jesus faz na vida de uma pessoa. Se você olhar para Jesus, você tem resistência, você tem superação e você está aqui por um propósito. E a gente começa a entender como ele foi gerado e o lar que ele cresceu. Ele estava dando uma entrevista para nada mais, nada menos do que suas filhas, suas duas filhas. Essa entrevista aqui. Tá aqui o nome do canal para vocês. Vocês podem assistir depois. Eu não vou colocar todo o vídeo na íntegra. Eu vou deixar rodando alguns trechos e vou ler para vocês o que ele falou, né? O que ele revelou nesse podcast aqui para as filhas. Só um pedacinho. Other side, the bright side, which is the rocky side. So it was kind of an exploration that I didn't want to take because I sort of knew. I Essas don't think são a as lot of duas people filhas, picked ó. up. Só mostrar para vocês. Essas são as duas filhas dele que tem um podcast e estão fazendo essa entrevista com o pai, né? E parecem com o pai. Principalmente essa daqui parece bem com ele. Mas, olha que interessante, enquanto eu deixo a imagem dele aqui, falando algumas coisas, olha o que ele revelou para as filhas acerca da sua mãe. Falou algo sobre a sua mãe. Ele veio ao mundo de modo indesejado, segundo o mesmo. O salmista vai dizer assim: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Salmo 27, versículo 10, perdão. Diz assim: ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. E olha o que o Sylvester Stallone diz assim: eu cresci em uma família muito ruim, era difícil. E as filhas deles ficaram intrigadas, como assim? Você já revelou bastante coisa. Elas perguntam, por que você não falou isso no documentário? Ele disse, eu não queria me vitimizar, eu não queria passar para as pessoas que eu estava fazendo um sensacionalismo ali, mas eu revelo agora para vocês. Ele diz, minha mãe dizia, a única razão pela qual você está aqui é porque o cabide não funcionou. A mãe tentou eliminar ele na barriga ainda com o cabide. Ou pular aquelas escadas não fez você se perder. Ele estava lembrando que a mãe utilizou de vários métodos para poder eliminá-lo, acabar, interromper a gestação. E isso era muito comum naquela época, pular a escada, né? E as mulheres enfiavam o cabide, né? Meu Deus do céu. E ela, a mãe, dizia para ele, sabe, sinceramente, Sylvester, sabe, se realmente houvesse algo errado com seu cérebro, eu definitivamente teria aberto a janela, colocado você no parapeito e deixado você congelar, porque eu estaria lhe fazendo um favor. A mãe diz, ele falando ali para as filhas, como você está vendo aí, não está o áudio, etc. Mas ele estava falando revelando que a mãe dizia, olha, se eu tivesse notado que você tinha algum problema, eu deixava você congelando na janela. Eliminaria ele, né? É o que a mãe estava dizendo para o filho. E interessante é que ele revela também que a mãe cresceu em um lar adotivo.
E esse lar adotivo não é como hoje em dia, que a mãe passou por muitos abusos, foi violentada, passou por muitos constrangimentos, e ela nunca aceitava um abraço, ela nunca dizia eu te amo, ela nunca dizia que se importava, que estava feliz, por causa das suas mágoas no passado. E por que eu lembrei disso aqui? Porque muitas pessoas, assim como o Sylvester Stallone está relatando para as suas filhas, de que a mãe fez de tudo para eliminá-lo, fez de tudo para descartá-lo, ele nasceu. E ele fala, isso aqui é bem interessante, ele fala que seu pai também não era uma boa pessoa. Então ele cresceu nesse ambiente, apesar de que quando criança ele não tinha muita noção, achava que tudo era brincadeira. Mas ele fala, as marcas ficam na alma. E quando ele teve sucesso, dinheiro, ele se perdeu nas, gás, se perdeu no álcool, se perdeu na vaidade, e ele diz, mas eu sentia que Jesus sempre me dava uma segunda chance, que Deus me encontrava e me resgatava outra vez com o seu amor. Ele fala muito sobre Deus nesse podcast aqui com as filhas. Ele falou, eu sentia que Deus me resgatava, mas eu tive que perceber que tudo isso acontecia por causa desse buraco na minha alma, do que aconteceu com os meus pais, o modo como os meus pais não demonstravam amor, os meus pais me rejeitaram. Literalmente a minha mãe me rejeitou quando eu nasci. Por várias vezes ela dizia para mim, você é indesejado, eu não queria ter tido você. E talvez você que está me assistindo já ouviu isso em algum momento. Ou talvez a ausência do seu pai gerou marcas na sua alma. A pior coisa que você pode fazer, e ele mesmo fala, o Sylvester Stallone, é assumir uma posição de vitimista. E isso vai te sufocar, e você vai ver as pessoas como suas inimigas no decorrer da sua vida. E na primeira chance que você tiver, vai aflorar em você seu pior lado, marcas do passado que você não resolveu. E é por isso que eu li o Salmo, ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, o Senhor não te abandonará. O Senhor tem o teu nome escrito na palma da mão dele, conforme o texto do profeta nos diz. Sabe o que eu lembrei? Eu liberei um filme no Abaplay. O Abaplay é a nossa plataforma, nós criamos com muito carinho, com muito cuidado, e cada dia estamos melhorando, dando saltos e saltos de qualidade. Nós liberamos um filme no Abaplay que tem muito a ver com isso, que é um filme sobre Quebrando Correntes, é o título do filme, eu até compartilhei um trecho no meu Instagram. Esse filme é maravilhoso, maravilhoso, é baseado em fatos reais de um policial, que se torna policial, mas ele mergulha no álcool, ele mergulha na depressão, depois que a esposa, tem uma gestação muito delicada e perde o bebê, e ele entra em depressão ali, vendo coisas no mundo da polícia, que ele não consegue se abrir com ninguém. E ele mergulha no mundo do vício, do álcool, da prostituição. Perto de perder o casamento, ele tem um encontro com Jesus e um pastor ajuda ele a sair do álcool, a sair dos vícios, a sair da pornografia, nem da pornografia, da prostituição mesmo, do adultério. E ele decide se voltar para Deus, fazer o caminho de volta, resgatar essa masculinidade que se perdeu, que ele achava que era o oposto. Ele decidiu resgatar isso, o pastor o ajuda. E a primeira coisa que ele precisa entender, conversando com uma psicóloga, que ele precisa entender que é que o grande problema da vida dele, por que ele estava tendo aquele comportamento, era a ausência paterna. Era um problema, porque o pai se foi muito jovem e ele culpava a Deus do pai ter morrido tão novo. Ele era tão novo e o pai morreu. Esse filme aqui, esses 4 filmes aqui, 5 filmes são novos. Isso é uma trilogia. Esse aqui é um documentário sobre Jerusalém. Esse aqui, Quebrando Correntes. Esse é maravilhoso. Assistam este filme, Quebrando Correntes. Vocês vão gostar desse conteúdo. Inclusive, todos os conteúdos do Abaplay você pode ter acesso, além dos cursos, É só você clicar no link que está aqui embaixo e aproveitar a condição de 40%. Se essa mensagem te abençoou, compartilhe para todo mundo, porque você não está aqui à toa, você não pode mais se vitimizar, você tem que se levantar e acreditar que Deus está te dando mais uma segunda chance hoje. Que Deus te abençoe. Você é muito amado por Deus, muito amada por Deus. Há um propósito maravilhoso de Deus para a sua vida. Não desista. Olhe para Ele. Você ainda vai viver muitas coisas extraordinárias, viu? Compartilhe para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau.